Bom dia, pessoal online. Lourdes, Luluzinha, Helena, Maria Melati. Cadê a Tereza? Dona Virgínia, my mother, minha grande mãe. Todos vocês que estão online, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje teremos aqui uma feijoada e também teremos a comunhão. Então, se você está de dieta, come só o caldinho. Bom dia. Bom dia. Você acordou bem para vir aqui para o recreio? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Que luta, hein, irmão? Que luta. Mas a verdade é que chega um momento que a gente precisa estar junto. Não tem jeito. E eu estou muito feliz por cada um de vocês que tomaram a decisão de estar aqui. Obrigada. Obrigada pelo Senhor. Obrigada por estarmos juntos. Isso é muito importante para nós. E eu gostaria de uma reflexão sobre pague as suas dívidas. Pagar as suas dívidas. Mas pague suas dívidas. O que essa pastora está... Ela recebeu uma revelação. Pague suas dívidas. Por que eu gostaria de que nós pudéssemos refletir sobre isso? Porque às vezes estamos devendo a muitas coisas. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando sobre questões espirituais. Às vezes estamos devendo. Temos consciência de nossa dívida. Estou falando daquela dívida que você tem consciência. Você sabe que você deveria pagar aquela dívida, que você deveria pedir perdão, que você deveria fazer aquilo, mas você não faz. E eu quero falar sobre pagar suas dívidas porque o Espírito Santo, ele exige de nós uma consciência, um entendimento. Logo que tenhamos esse entendimento, nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 22, 26. Provérbios 22, 26. Não estejas entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Em outras versões, você vai entender que muitas vezes você se compromete com coisas. Às vezes você se compromete em fazer algo. Eu vou te ajudar a fazer aquilo. Aí você faz um mês, faz 2, no terceiro você já esqueceu. Ou às vezes você se compromete, não, eu vou te ajudar nisso. Aí você fica chateado com aquela pessoa e não ajuda mais. Eu estou falando desse tipo de dívida. Você entende isso? Quando nós criamos uma dívida, que existe uma dívida que a gente pode criar com outras pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Nós podemos criar dívidas, não é verdade? Nós podemos falar coisas. Então, antes de você se comprometer com algo, você precisa orar, porque aquilo vai afetar o mundo espiritual. Existe algo que você precisa fazer. E o Senhor espera que nós tenhamos a responsabilidade de cumprirmos com aquilo que nos comprometermos. Amém? Mas às vezes, nós declaramos coisas e esquecemos. Como é que era mesmo, hein? O que eu tinha me comprometido? Pergunta a pessoa do seu lado. Você se comprometeu com o que mesmo, hein? Eu tenho várias viagens de crédito. Então nós temos que entender também que o compromisso que nós temos de pagar as nossas dívidas é muito relacionado àquilo que seremos perdoados. Aquilo que
estaremos efetuando no mundo espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 6,12. E Mateus 6,12 diz. Abriu Mateus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, algo que acontece quando você está devendo, que é muito importante, é que você perdoa as dívidas das pessoas que têm com você. Isso é uma coisa muito difícil, você pensar, mas como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? É porque o amor é muito correlacionado. O amor é relacionado àquilo que você está disposto a renunciar, a dar. Então, se você não estiver dando, você não vai ter capacidade de se encher de amor para você pagar. Você entende isso? Quanto mais você se encher de amor, mais você vai ter forças para pagar aquilo que você se comprometeu a fazer. Porque o amor te enche de vontade de fazer as coisas. É verdade ou não é? Quem já se apaixonou por aqui? Então, igreja, para as pessoas que raramente se apaixonam, eu quero dizer que o amor faz você querer fazer várias coisas. Mas como é que a gente pode ficar cheio de amor? A gente precisa dar. A gente precisa perdoar. A gente precisa entregar. E se a gente não consegue entregar, Deus não consegue encher-nos de amor. Amor para que a gente possa transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão do nosso lado. Então as dívidas, elas podem fazer você se encher de amor. Quando você estiver devendo, você pode se encher de amor e sair pagando. Com perdão. Com muito perdão. Com reconhecimento. Não, você realmente fez a diferença na minha vida. Reconhecimento é algo que não tem preço. Mas você pode estar devendo sem perceber. Ou percebendo, mas pelo orgulho, não falar. E o reconhecimento é uma das formas de pagar uma dívida. Aquela pessoa fez tantas coisas por você e você já virou para ela e falou, muito obrigada por você ter se dedicado à minha vida. Muitas vezes nossos pais, quantas vezes chegamos para eles, poxa, obrigado por você ter me trazido ao mundo. No mínimo, você deve isso aos seus pais. Fora a honra que você precisa dar a eles. Então, será que o Senhor não quer nos ensinar a termos amor suficiente para pagarmos as nossas dívidas? Você não precisa só de dinheiro, você precisa de amor. E como vai o seu crédito no seu banco de amor? Pergunta a pessoa que está do seu lado, como é que vai seu crédito? Você está com cheque especial? Você tem cartão de crédito no seu banco do amor? Vai gastando, você tem muito para pagar. Provérbios 22, 27 diz: se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Às vezes até aquilo, o mínimo daquilo que você tem na sua vida. Talvez o mínimo na sua vida seja o lugar onde você descansa. Mas até esse lugar, você estaria disposto, esse lugar de descanso que você acha que você está descansando, você não está descansando, porque o seu crédito, onde está o seu amor?
Aonde você está se enchendo de amor? Onde está acontecendo o seu amor? E o Senhor, Ele nos dá um caminho tão fácil de pagar as nossas dívidas. A humildade. Através dela você consegue pagar todas as suas dívidas, porque não tem como você pagar as suas dívidas se você não estiver cheio de amor. Pergunta a pessoa do seu lado, está cheio? Como é que está teu banco aí? Morolece. Uma pequena dívida em relação ao amor. Porque o amor, ele transforma, ele paga dívidas. A humildade faz você reconhecer as pessoas, a humildade faz você amar as pessoas incondicionalmente. Já ouviu falar desse amor? O amor incondicional. Mas não, se você tiver muita dívida, você sabe que você tem coisas que você tinha que ter feito, mas não fez. Aquela situação que você deveria estar reconhecendo, que você deveria estar confrontando, que você deveria estar enxergando de uma maneira diferente, mas você não está enxergando, você ainda está com aquele pensamento anterior. Está devendo. E Deus quer que nós paguemos as nossas dívidas. Quer ou não quer? Mas e você não vai parar de fazer mais? Então seria melhor você pagar as que você já tem, antes de você pegar mais dívida? Então quando você tiver uma vontade muito grande de falar uma coisa errada, ou mentir para uma pessoa, ou fingir uma coisa, sabendo que depois você vai ter que pedir perdão, não seria melhor você oferecer o sacrifício de não fazer por amor? Eu não vou magoar essa pessoa por amor. Ou seja, antes de você criar dívida, você já se posiciona para não errar. Amém? A gente consegue fazer isso nesse momento. Já sabe o que você vai falar, vai magoar. Você já sabe que essas coisas não podem ser faladas. Então, por que falar? Há muitas maneiras de você confrontar uma pessoa. Há muitas maneiras de você pagar suas dívidas. Mas eu acho que, se você parar para pensar, pagar uma dívida significa dizer, resolver as situações. E aí, você tem resolvido as suas situações? Resolvido. Porque o Senhor, Ele traz para você um conhecimento. Ele traz para você uma capacidade de entendimento. Mas se você estiver dormindo, você não consegue entender. As coisas passam pela sua vida e você não consegue pagar suas dívidas. Existe a dívida crônica. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já ouviu falar em dívida crônica? Existe uma dívida crônica. Então, tem dívida na tua vida que é crônica. Você quer ver uma dívida crônica com seus pais? Nasceu dívida crônica. Vai ter que honrá-lo pelo resto da vida. Isso é uma dívida crônica. Agora, dívida crônica de um cristão. Falar a verdade. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, como é que você tem pago as suas dívidas nesse quesito? É algo que acontecia com os judeus, que ao fim de 7 anos, eles sempre remiam as dívidas. Remissão com 2 S. Então, eles pagavam sempre as suas dívidas. E aquela pessoa que estava devendo, eles tinham que escolher e pagar e perdoar. Está perdoado. Você tem quantos anos? Ao final de quantos 7 anos você perdoa assim uma dívida bem grande? Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 15, 1, por favor. 7 vezes 7, 3 vezes 7, 21, mais 7, 4 vezes 7, 28. Eu estou com 34, pelo menos e tal. Eu acho que eu já perdi 4, já dividi e tal. Pastor, eu acho que eu tenho uns 4. Umas 4 remissões para fazer. Mas essa pessoa não vale essas 4.
É muito. A palavra de Deus diz: ao fim dos 7 anos farás remissão. Claro, nós não estamos nessa perspectiva judaica, mas precisamos refletir sobre a razão por que Deus criou isso. É que chega um momento na sua vida, depois de tanto tempo que você está ali naquela luta, naquela situação, que Deus está te abençoando tanto, com tantas visões. Em algum momento você vai ter que perdoar isso. Pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas. E lembre-se que suas dívidas não são só financeiras. As suas dívidas são também espirituais. Amém? E ao longo dos anos, eu pergunto a você: você conseguiu pagar suas dívidas? Ao longo dos anos, você conseguiu enxergar as coisas que Deus te mostrou e executou aquilo que Deus estava te mostrando? Você pagou isso? Porque você pode fingir que o Espírito Santo não está cutucando você. Você pode fingir que o Espírito Santo não está trazendo você uma realidade. Olha, preste atenção nisso aqui. Paga essa dívida. Mas a verdade é que você pode estar devendo. Devendo muito. E um dia Deus vai te cobrar isso. Não vai? Como é que Deus cobra a gente? Como é que Deus cobra uma dívida que você tem? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nesse momento, você precisa entender: puxa, Deus está requerendo de mim que eu pague essa dívida. Eu preciso pagar essa dívida. Eu preciso falar a verdade para aquela pessoa. Eu preciso entregar isso. Eu preciso pagar financeiramente aquilo que me foi dado de uma maneira correta. Então o Senhor sempre nos traz a pagar as nossas dívidas. O pagamento pode ser pecuniário ou espiritual, ou através de uma atitude. A sua atitude vai transformar aquela dívida em crédito. Às vezes as pessoas pagam tanto que a outra fica agradecida e você fica com crédito. Não é uma bênção isso? Quem quer ficar com crédito? Ah, é? Então tá bom. Então o que você tem que fazer? Pergunta a pessoa que está do seu lado: o que você tem que fazer para você ter crédito? Entenda, quando você declara para Deus e você entra com relação a Deus na tua vida, pagando os seus votos, você acredita os seus votos ao Senhor. Você não está pagando aquilo para aquela pessoa, você está pagando aquilo para o Senhor. E por isso que é tão importante a nossa decisão de pagarmos aquilo que estamos devendo. Porque quem é o Senhor? Ele é aquele que guarda. Ele é aquilo que guarda, aquele que cuida das coisas que você entrega. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 63, versículo 13. Salmo 66, versículo 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Quais são os votos que nós fazemos a Deus? Que voto você faz a Deus? Que voto você fez a Deus? Você disse: eu quero que Deus entre na minha vida. O primeiro voto que você fez a Deus
e eu pergunto a você se você está cumprindo, é o da transformação. O voto da transformação. Você precisa se comprometer a sempre se transformar. A nunca ficar estagnado. Porque Deus é um Deus de transformação. De crescimento. Então, uma vez que você tenha dado esses votos a Deus, na tua casa, eu quero me transformar constantemente. Não tem parada. 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 Não tem stop. Não tem um lugar que você possa ficar parado esperando o trem passar. Não existe isso. O voto que você fez a Deus significa dizer a transformação, a mudança. E às vezes, em vez de você mudar, você não só não muda, mas como você fica questionando: será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu tenho que obedecer mesmo em todas essas coisas? Ora, foi você que fez esse voto com Deus. Nós decidimos isso. E logo depois da transformação, Deus vai requerer de você que você ame ao próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus significa dizer se transformar naquilo que Deus é, o caráter de Deus sobre a sua vida. Mas também é condição sine qua non que você ame o próximo. E às vezes esse próximo, pastora, você não conhece esse próximo? Não significa dizer que você tem que casar com o seu próximo. Não significa dizer que você tem que estar junto o tempo todo, que a sua escova de dente seja do lado do seu próximo. É muito mais que isso. Você precisa orar pelo seu próximo. Você precisa estender a sua mão para o seu próximo. Você precisa enxergar antes que o seu próximo te peça o que ele precisa de você. Você consegue entender isso? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Quando a gente vai pagar, é difícil. Porque a gente tem que mensurar os nossos valores, o que a gente tem de banco, o que a gente tem lá no banco. Passar cheque sem fundo não adianta no mundo espiritual. Não há cheque sem fundo. Quando você afirma algo, você precisa cumprir. E aí, quando você declara para Deus: Deus, eu tenho que pagar essa dívida com essa pessoa. Mas você não sabe como. Já passou por essa situação? Você tem uma dívida com uma pessoa, você sabe que você está devendo. Você não sabe como resolver aquela situação. O que você faz? Pede emprestado? Você pede emprestado? Você vai perguntar. Vai perguntar para alguém que possa te ajudar. Como é que eu posso pagar a dívida com essa pessoa? Como é que eu posso resolver essa situação com essa pessoa? Porque às vezes a gente está devendo, mas a gente não sabe como resolver. Não é verdade? Então, pergunta a pessoa que está ao seu lado: está disposto a perguntar como pagar suas dívidas? Se for dívidas financeiras, pergunte a Dani Braz. Ela é PhD em ensinar a gente a organizar nossas finanças e o carneiro a não gastar dinheiro. Vamos abrir em Êxodos 21, 11. E se não fizer essas coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. É bom? Você gosta de pagar dívida sem pagar nada? De graça. Não é bom, não é bom? Eu estou devendo 10 milhões de dólares. Alguém te dá 10 milhões de dólares, aí você vai lá, de graça, tudo de graça. Vai lá e entrega os 10 milhões de dólares. Não, pastor, eu pego os 10. Pastora, tem assim o preço de eu estar fazendo esse negócio, né? Eu fico com os 20 e fico no meu bolso. Mas Deus te deu de graça. Mas pastora, eu não tenho crédito nenhum no meu banco, eu preciso ficar com um pouquinho.
Quando Deus estiver te dando algo, você sabe que aquilo veio de graça, não é verdade? Não tem coisas que Deus te dá que você sabe que veio de graça? Então, como é que você pode cobrar? Deus me deu dons, como é que eu posso cobrar? Como é que eu vou dizer, não, eu sou coaching, não, eu sou psicóloga, não, eu sou isso? Não, nada disso. Deus me deu de graça. De graça recebeste, de graça? Como é que eu posso reter alguma coisa? Abra a sua vida em 3 dias. Deus te deu de graça. E se Ele te deu de graça, dá de graça também. Isso é algo que você precisa entender no mundo espiritual. Pagar uma dívida, muitas vezes, é pegar uma pessoa que quer ajudar e fazer essa pessoa que quer ajudar para a pessoa que precisa ser ajudada. É você fazer esse nexo, essa relação. É fazer uma situação que você, de uma pessoa que precisa tanto para aquela outra pessoa, então você não pode fazer isso. Você pode ajudar as outras pessoas sem querer ganhar algo com isso? Deus não te deu essa visão. Não foi de graça. Dê então. E assim você vai se comprometer mais em pagar suas dívidas. Porque você sabe, apesar do amor de Deus te constranger, o amor de Deus me constrange, às vezes não constrange tanto. E você fica no seu mundo achando que as pessoas estão te devendo. Sabe as pessoas que andam pela rua ou pela sua vida, que olha para você e fala, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, devendo, você está me devendo. Pastora, tem que ser 26 horas de pastoreio, me dá. Não, mas eu não estou dormindo. Não importa, pastora. Esse é seu dever. Estou devendo. Você está sempre devendo. E será que essa atitude de você estar sempre cobrando não é uma atitude de alguém que não está pagando suas dívidas? Será que você está dando amor para as pessoas que estão precisando? Se você olhar em volta de você, você vai ver que tem um monte de gente que precisa de você. Você está vendo isso? Pergunta a pessoa que está do seu lado. O ato de você estar cobrando uma dívida que supostamente você tem de receber amor, talvez seja a sua atitude de não querer dar amor que faz você ficar nesse vazio. Então, enxergue isso como uma solução para a sua carência. Vai dar amor para as pessoas. Use o seu tempo para ajudar as pessoas. E aí você não vai cobrar tanto das pessoas como você cobra. Amém? Estamos entendendo? Glória a Deus? Ok. E por último, eu tento não pastorear, mas não consigo. E por ti... Jó 31, 39. Perdão, Salmo 61, 8. Trocou. É Salmos 61, 8. Assim, cantarei salmos ao teu nome, louvores, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então, o que a gente tem que fazer para a gente pagar para Deus? O que a gente precisa fazer quando a gente está na casa do Senhor? A gente tem que estar no meio do louvor, tem sempre alguém, sempre novidade. Mas o que você está devendo já? E o que você tem que fazer? Louvar ao Senhor. Quando você tiver batalha com o irmão, o que você tem que fazer? Eu te louvo, Senhor. Eu odeio esse cara. Eu te louvo, Senhor. Eu odeio esse cara. Ok, você tem que louvar o Senhor. Mas louvar o Senhor
perdoando e pedindo perdão àquele cara. Amém? Aquele próximo. Amém? Entendemos isso então? Então, se nós queremos ter um espírito, uma vida com os pagamentos em dia, primeiro pague a moral. E às vezes o próximo pode ser seu namorado, seu marido, sua mãe. Amém? Estamos entendendo isso? Glória a Deus. Mas o que é amor, pastora? Pergunta a pessoa que é amor. Vai lá e vê em Eclesiastes. Se você não souber o que é, tem uma lista de coisas. O amor não quer os seus próprios interesses. O amor tudo suporta. O amor. Apesar dessa reflexão de hoje ser sobre pagar as suas dívidas, eu quero dizer a você que talvez a maior dívida que você tenha não seja o cartão de crédito, mas seja o amor. Amém? Isso é muito difícil. O exercício de você pagar o que você está devendo quando é uma questão espiritual, emocional, é mais difícil. Mas eu creio que se você tiver perpetuamente, todo dia, louvando a Deus, pedindo a Deus a graça, pedindo a Deus o entendimento, para você poder pagar suas dívidas, você acha que Deus não vai te dar? Pergunta a pessoa que está falando, Deus vai te dar? Pessoa online, Deus vai te dar graça ou não vai te dar graça? O que Ele sempre faz? Deus sempre paga suas dívidas ou não? Sempre. Nada que Deus tenha prometido Ele não vai cumprir na sua vida. Então agora eu quero trazer a vocês essa responsabilidade sobre pagar suas dívidas. Nós teremos a comunhão, mas antes eu queria que vocês, só aqueles que puderem, levantem-se, por favor. Senhor Jesus, nós queremos declarar sobre a vida de cada um aqui, Senhor. De todos que estiverem nos ouvindo nesse momento, Senhor. Salda as dívidas, Senhor. Cumpra o teu propósito na vida de cada um, Senhor. Traga, Senhor, a capacidade de pagarmos as nossas dívidas. Levante sobre nós a responsabilidade de enxergar como é importante pagarmos as nossas dívidas, Senhor. Seja feito, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, Pai. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, Senhor, a vontade de pagar as dívidas, Senhor, a responsabilidade de resolver isso, Senhor. Todas elas, que todas as suas dívidas financeiras e espirituais, em nome de Jesus, dívidas emocionais, sejam curadas e pagas em nome de Jesus. Senhor, abra o caminho, que cada um enxergue poderosamente como poder resolver cada uma dessas pendências, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.